Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje vamos para um react muito do inusitado, algo que eu não esperava. Estaremos dando boas-vindas ao novo membro da extrema-direita brasileira. Lógico, segundo a esquerda, né? Então, hoje daremos muito boas-vindas ao senhor Sérgio Sacani, o famigerado Gordão Foguetes. Venha, entre no nosso clube. Me mandaram um corte dizendo que o senhor Sacani apresentou traços nacionalistas, visões nacionalistas. Será que nosso Gordão Foguetes é um homem sério? Agora falando sério, eu não conheço qualquer posicionamento político do Sacani. As coisas que eu vi, eu não acompanho ele, e as coisas que eu vi são do Twitter e sempre é tipo a esquerda extrapolando muito um posicionamento do sujeito. Então não consegui identificar se é um cara de direita que seja, sabe? Então eu não sei qual que é o posicionamento político dele. Dito isso, vamos para o corte para a gente poder averiguar a que pé está o nosso Gordão Foguetes. A base de Alcântara. Quando eu fui visitar lá a base de Alcântara, o pessoal lá me falou: não conseguimos comprar nada no exterior. Nós temos que desenvolver tudo. Nenhum país vende tecnologia aeroespacial de ponta. Ninguém. Porque ninguém quer um concorrente a mais. Né? Então os caras estiveram aqui no CTA aqui de São José, dos Campos, inventar tudo. Inventar a roda de novo, porque eles não conseguiam comprar. Né? E inventaram coisas muito boas. Inventaram coisas que, inclusive, gente de fora queria comprar. E aí, né, a recíproca também começou a funcionar. Mas, por exemplo, nós temos a Embraer, né? Que é uma Isso, já começou bem. Aqui é a realidade se impondo. Aqui é quando a guerra e essa é a verdadeira guerra, entre estados. Não existe mão invisível, não existe livre mercado, não existe divisão do trabalho, não existe globalização, é cada um com o seu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer tecnologia? Desenvolva tu. Tem tecnologia? Chute a escada do amiguinho. Então, a velha máxima do list. Na prática, então, por trás de todo o YouTube liberal, a realidade esmaga toda a retórica. Vamos lá, 30 segundos já tá bem. É a empresa aeroespacial. Mas nós tínhamos que ter um número muito maior. Nós não podíamos só ficar, né? Nós tínhamos que ter uma diversidade muito maior, porque é o que vai acontecer no futuro. E se você não dominar essa geopolítica e os métodos, os meios de produção de informação... Há 20 anos atrás, os chineses vieram aqui e aprenderam o nosso programa espacial. Levaram pra lá, hoje de madrugada tá voltando a amostra da Lua. Que pousou no lado escuro. No lado oculto tá voltando hoje de madrugada. É isso aí. E nós estamos aonde? Não vou falar, né? Mas deixa quieto. Mas, ó... Aí vem a questão, né? A gente pode até extrapolar esse exemplo do Sacani não só para a questão do setor aeroespacial. Há 50 anos atrás, década de 70, chineses enviavam comitivas para cá, década de 80, salvo engano. Então, 40 e poucos anos aí. Mandavam comitivas para ver como o Brasil estava se desenvolvendo tanto. Como o Brasil era o país que ia para frente. Quais as políticas econômicas desenvolvimentistas que o Brasil tinha para construir as suas nacionais, para conseguir todo aquele desenvolvimento. Existiam 5 Chinas dentro do Brasil. Hoje, quantos Brasis, economicamente falando, cabem dentro da economia chinesa? A gente tomou uma invertida das mais bonitas. A mesma coisa vale para a Coreia, tá? Então não tem nada a ver com ideologia, que porque a China é comunista e adotou medidas comunistas do regime militar. Não é isso. Existiram comissões coreanas também. A Coreia era um país assim, risível nas décadas de 70, 80, e aprenderam com os melhores da sua época como se alcançava o desenvolvimento. Então isso aqui é uma discussão a respeito do campo aeroespacial, mas isso cabe dentro de toda a questão industrial como um todo. E o que torna um país de fato poderoso, lógico, o agronegócio é uma força pujante, indiscutível, mas se você quiser de fato se desenvolver, não dá para contar só com agro. É a indústria que leva um país pra frente. O Brasil não gosta de ciência, porra. Eu não acho, eu discordo. Eu acho que não é o Brasil que não gosta de ciência. Eu acho que é a elite brasileira que não gosta de investir quando em eu falo isso aí, não é que eu falo brasileiro, não, cara. Eu falo o Estado. O seu povo, como Estado, entendeu? Como Estado eu não gosto mesmo, não. Eu acho que o Estado brasileiro, historicamente, né? Eu contei essa história, não me lembro onde foi, mas foi recentemente. Acho que foi umas 3 semanas atrás. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, meu chefe era um cara muito sensacional, John Chapin. Eu perguntei pro John, aqui entre nós, nós estávamos comendo o X-Steak da Filadélfia, que é um sanduíche de um pé. É o X-tudo deles, entendeu? É sensacional. Um pé, eu acho maneiro essa... 33 centímetros de carne, mussarela, tomate e o diabo, né? 3 da manhã nós comendo lá depois do espelho. Falei, como é o segredo dos Estados Unidos? Como é que chegou no que chegou? Ele falou 5%. Eu falei, como? Ele falou 5%.
E ele bebia cerveja, eu não bebo, né? Tava na minha Coca-Cola, eu falei, John, você já tá... Ele falou, não. 5% de investimento do PIB em ciência básica desde a Segunda Guerra Mundial, todos os anos, independentemente de quem ocupa a Casa Branca. 80 anos seguidos, né? Menos de 80 na época, né? Aqui é muito interessante. Eu tava assistindo até aquele Mid-Highway, que conta justamente o enfrentamento dos Estados Unidos com os japoneses e como, no decorrer da Segunda Guerra, eles se depararam com uma situação muito complicada, que era a inferioridade tecnológica americana frente ao Japão, no que tangia, né, as batalhas navais. E aí que o Estado americano chega junto, pesado, para desenvolver tecnologia. E nesse processo de investir em pesquisa, de fato desenvolver tecnologias, você acaba descobrindo coisas por acidente, você dá novos rumos, e aí esses descobrimentos tecnológicos se expandem, né, para os ramos comerciais, industriais, enfim, gira todas essas inovações que nós vimos da Segunda Guerra para frente. A grande questão é que isso só foi possível porque o Estado Nacional tinha uma elite de Estado, que a gente pode até relativizar nos dias de hoje se eles ainda mantêm ela. Não acredito num total declínio americano, acredito que as reais autoridades do Deep State americano ainda têm esse certo controle, mas é evidente que já foi mais coeso no passado. E é justamente essa coesão de uma elite, e no caso aqui, quase que remontando o termo literal de aristocracia, é ele quem dá justamente emprega o capital humano disposto na sociedade de forma a orientá-lo a desenvolver o país. Então, se você para analisar mesmo as sociedades que deram certo, você vê que a democracia não existe no sentido macroestrutural de interesses de Estado. Nos estados, eles são geridos por elites específicas. Os estados que têm elites nacionais, elites preocupados com o desenvolvimento coletivo, a expansão e afins, tomam os rumos que a gente viu na União Soviética, que a gente viu nos Estados Unidos, que a gente viu em todos os centros, ou que um dia já foram os centros do mundo. Hoje, a China. Enquanto os estados que se desnorteiam, ou que têm elites que não têm interesse de nação, às vezes são extremamente interesses particulares, o que você tem é uma corrosão desse processo de desenvolvimento. As elites que só têm interesses particulares, muitas vezes compensa mais você rifar o seu país, vender o seu país, do que desenvolvê-lo. São elites essencialmente burras, dinheiristas, imediatistas. E você tem também elites incompetentes. No caso do Brasil, que eu espero que eles comentem, é que as elites do Brasil nem sempre foram incompetentes, nem sempre foram entreguistas e nem sempre foram totalmente patrimonialistas. Apesar do patrimonialismo ter uma continuidade histórica, né? Mas em determinados momentos eles conseguiram suprimir mais essa característica que permitiu saltos de desenvolvimento real do Brasil. Eu acho que o grande paradigma brasileiro, entre trancos e barrancos, entre elogios e críticas, é a Era Vargas, 1930, até o fim do regime militar, com a desestruturação da dívida no final dos anos 70. Esses 30 a 80, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Que, de fato, conseguiu não só dar os seus primeiros suspiros industriais, ali nos anos 40 e 50, como depois realmente começar a subir a escada tecnológica, em especial entre os anos 60 e 80. Você pode até achar que é rudimentar a indústria automobilística brasileira, que era rudimentar a indústria de informática brasileira, mas nós estávamos subindo a escada. E passa-se pelo nível mais rudimentar de domínio dessas tecnologias para sofisticá-la. Então a gente estava gradualmente subindo. E no caso aeroespacial, a indústria de defesa, o Brasil alcançou patamares bem expressivos. Não chegou a rivalizar com os grandes campeões, o tier list, mas já estava ali no pódio. Por exemplo, você pega o setor mesmo de vendas de equipamentos militares, o Brasil conseguiu ser o reizinho do terceiro mundo na década de 70 e 80. Você pega a guerra Irã-Iraque, o Brasil com a Engesa, com a Vibras, produzia demais. Se você pega relatos de pessoas aqui de São José dos Campos, que é onde eu moro, era comum você ver comboios cheios de equipamentos que iam ser tudo vendido para a guerra. O Brasil ocupou esse mercado de equipamentos não tão sofisticados, mas extremamente úteis, versáteis e efetivos, que os países de terceiro mundo, em desenvolvimento, mais utilizavam.
investindo pelo menos 5%. Teve anos que foi mais. Né? Então, aí você o que faz? Primeiro você manda os caras na Lua. Todo moleque que cresceu nos anos 60 queria ser engenheiro. Isso aí. Não é? Aí você constrói Skylab, você constrói os baratos e você começa a investir. Porque aí as pessoas me perguntam, mas por que tem tanta startup nos Estados Unidos? Por que a cultura de startup no Brasil? Claro, porque tem um monte de universidade produzindo ciência. Os caras vão lá e pegam um negócio que já está maduro para virar um produto. É isso. Você entendeu? E tudo foi feito como dinheiro do governo americano. Se você tirar os grants de pesquisa do governo americano, todas as universidades de ponta param. Fecham. E aqui é quantos por cento? É bom não, quando eu fiz essa análise era 1,12. Quando eu publiquei o meu livro Made in Macaíba, eu estudei isso durante vários anos. O pico, se não me engano, em 2003, eu preciso lembrar disso, 1,12 de um PIB que é, né, não chega perto dos Estados Unidos. Então, mas se nós não colocarmos na cabeça que sem investimento na base... Na base, é isso aí, ué. Estudo de matemática, ciência, né, criar uma ciência voltada para o Brasil, voltada para um projeto nacional de país... Aí, pode esquecer, não temos como competir. Tudo bem, a gente vai continuar vendendo soja, arroz, cana. Perfeito. Concordo integralmente. É necessário um projeto nacional de país. Creio que por fins didáticos aqui da explicação, ele falou sobre a questão que os Estados Unidos mais formam engenheiros, que precisa fomentar a educação e o interesse pelas ciências, eu concordo. Só que juntamente com isso, é necessário uma política desenvolvimentista. Não tem como você formar engenheiros em uma economia colonizada. Então é uma reabilitação do nosso setor da engenharia, né, da construção civil, que foi demolido pela Lava Jato. É uma reestruturação aos patamares devidos da Petrobras. É um resgate das nossas grandes nacionais, voltar a desenvolver setores com tecnologia agregada aos seus serviços. Porque senão a gente vai estar formando engenheiros para ser Uber. Se a gente for formar engenheiro para adotar uma política de abertura de mercados, de privatizações de afins, o capital vai se centralizar em torno das multinacionais. E os cargos de alta complexidade vão estar preservados aos seus engenheiros de origem, e não aos brasileiros. Então a gente vai estar fazendo um investimento vão. Então a educação ela tem que estar conciliada, tem que estar muito bem conversada com os demais setores estratégicos da política industrial brasileira. Senão, vai desmantelar a coisa. Concordo, mas faria esse parênteses aqui também, esse plus, né? Café não tem problema, é válido. Pode desenvolver uma ciência aí que, inclusive, é muito importante pro agronegócio, né? A Embrapa. A gente é foda nisso daí. A Embrapa fez nascer coisa no Cerrado, cara. Sim. Isso aí foda, sabe o que é o foda? O que me deixa pistolaço é que a gente tem bons exemplos, cara. A Petrobras produz petróleo, ela fura, cara, 3 km de sal, cara. Que eu me lembro, era líder em águas profundas. Não tem, cara, ela é respeitada no mundo inteiro. Ela fura 3 km de sal. A Embrapa produz coisa no Cerrado. A Embraer, cara, o professor sabe melhor do que eu. Você pega os aviãozinhos lá dentro dos Estados Unidos, é tudo Embraer, cara. Então, o fluxo local, regional, é Embraer. É Embraer. Então, assim... O Brasil consegue fazer milagres com, assim, um governo, com um sistema de governo completamente contrário a esses desenvolvimentos. Então a gente, mesmo nadando contra a maré, a gente conseguiu desenvolver questões. Muita coisa são, assim, heranças do regime militar. A própria questão do desenvolvimento da agricultura da Embrapa foi uma política desenvolvida lá no regime militar e aperfeiçoada pela essa iniciativa. A Embraer, a mesma coisa, né? O setor aeroespacial como um todo foi desenvolvido naquele período. Então a gente consegue ver que existem certas características nossas. A Petrobras é até pré-regime militar, né? Nasceu com Vargas e depois foi sendo aprimorada. E graças a Deus a nova república conseguiu não macular essa grande empresa, pelo menos não totalmente. Lógico que tem os escândalos de corrupção, tudo. Enfim, democracia, né? Mas a gente consegue ver uma grande potencialidade mesmo num cenário de crise total. Então, imagine o Brasil gerido por uma elite com um projeto nacional real. Uma elite com uma centralização capaz de ordenar a vida social e política do país. Esse é o potencial que nós temos ali. E é justamente essa tarefa da classe média de conseguir alijar as elites já podres do topo e tutelar os bestializados da base. Porque é justamente a classe média que tem esse poder de conseguir ordenar a boa governança para a educação, para a formação e não para essa economia de cemitério, como diria nosso grande Bautista Vidal. Então, e lógico, Bautista Vidal o cara que desenvolveu o projeto álcool, outra grande tecnologia brasileira, né? O motor a álcool, rompendo com... A gente poderia desenvolver ainda mais essa tecnologia, rompendo com o controle do petróleo. Então,
Cara, olha as nossas capacidades que nós temos, mesmo em um período de decadência, cara. Mas eu, por exemplo, quero, nesse último trecho meu, depois da ficção científica estar publicada, eu quero trazer a indústria de neurotech para o Brasil. Eu quero fazer uma indústria de neurotech brasileira. Não sei se vou conseguir, mas eu quero, porque Katsu, né? 40 anos inventando coisa. Agora eu ia perguntar um negócio do lance lá dos 50 milhões. Dentro da área médica, lá do olho, dentro da área médica... Não são 50 milhões que tem na conta, não. Não, eu até assustei, porque... Na conta da Leila, né? A Leila tem um pouco mais. Tem um pouco mais. Mas o lance é o seguinte... Só de 3 jogadores foi 1 bilhão, né? É verdade. Tem a validade dessa amostra ser chinesa, vamos dizer, então, dentro da medicina, isso tem um impacto? 50 milhões é um N que é difícil de você... Né? O problema é que tem variações genéticas. Sim, isso que eu ia tem perguntar. toda sorte de... Né, eu não sou oftalmologista, não estudo fundo de olho. Tenho um grande amigo meu de classe, que é um dos maiores oftalmologistas do Brasil hoje em dia. Até um dia desse eu até pensei que eu quero conversar com ele sobre o que eu vi, porque eu fiz o exame em mim, então eu vi a máquina funcionar como ela... Né, então ele tá pegando algumas amostras. Não, ele pegou uma amostra minha também, eu tenho certeza que o meu olhinho tá lá, mas eu, como sou curioso demais, eu falei, não, eu preciso ver, né, se eu... Deixa eu pôr meu olho aqui. E é muito impressionante, porque é uma tomografia computadorizada rápida, extremamente rápida e de altíssima resolução. Ele deu uma foto pra mim do meu fundo de olho, né? Mas eu falo assim, dentro da medicina, assim, ele teria que validar isso... Não, ele tem que validar isso em estudos clínicos em outros países, mas olha, mas eu vou te contar, é impressionante. De qualquer jeito, impressionante. É coisa pra caramba. E eu tenho ideias, eu não contei todas as minhas ideias pra ele, evidentemente, mas eu tenho ideias de fazer coisas semelhantes pro cérebro, porque eu acredito que tem um fingerprint aqui. Não conta as ideias do organoide, não, que esse cara daqui a pouco ele enfia na nave chinesa. Não, é capaz. E aí, na hora que o senhor estiver aqui, já tá lá na estação chinesa os organoides. Não duvido nada. Ainda bem que nós estamos falando em português. Por isso que tu vai entender. Por isso que eu não publiquei essa história ainda. Tá certo. Eu não publiquei, né? Não, porque eu aprendi a lição. Aprendi minha lição muito direitinho. Mas o que eu achei impressionante é que essa empresa, o cara saiu da Microsoft, tá? Voltou pra China. Ele foi pra Hong Kong. Puseram dinheiro lá, porque uma empresa fez um IPO. E o cara tá medindo, né? Agora, não é só lá. Dá pra fazer aqui. Sim. Talento tem. Gente capaz de fazer isso tem. O que falta é você, né? O que falta? Fala aí pra nós. Não, é o que eu digo. Falta uma estratégia. Falta um projeto nacional. Tá vendo? Que inclui, isso que eu falo. Que inclui a ciência na primeira fila. E eu não falo da ciência acadêmica, tá? Não falo daquele barato hierárquico, título de doutor. Né? Aqui as pessoas põem no perfil do Twitter postdoctor ou fellow. Eu fiz postdoc, todo mundo fez postdoc, ninguém põe isso. Eu nunca pus, não é título reconhecido. Eu já fiz alguns, hein? Então a gente põe muita ênfase no processo burocrático, no processo... Isso aí no final das contas, no final do dia, não vai valer. Você sabe com quem você está falando? É pra você ser um doutor. Porque o brasileiro tem essa mania. Eu não sei se exatamente se é o brasileiro, mas eu vou aqui me arriscar dizer que é o brasileiro, sem tentar denegrir o nosso povo, mas tem essa cultura do bacharelado, né? Então, não, ó o doutor, cuidado, hein? Cuidado que você vai falar com ele. Mas é interessante o que eles estão falando aqui. O brasileiro, ele, principalmente essas classes que nós temos, intelectuais, elas são capazes de ser extremamente inventivas, a ponto de outros estados desenvolver esses potenciais. Então, veja só, a gente está perdendo talentos, a famosa fuga de cérebros, ou a gente está pegando os nossos talentos e dando para outras nações os desenvolverem. E a gente precisa ainda conviver aqui em território pátrio com gente que diz que o brasileiro é uma bosta, que não serve para nada. Nesse cenário de total abandono, graças à República Nova, a gente já tem essa capacidade, a gente ainda tem esses cérebros. Quem dirá com um governo nacionalista, um governo desenvolvimentista real, cara? Pô. Vai valer muita coisa. Então, mas veja, é o único país do mundo que tem uma classificação de pesquisador 1A, 2B, 3C. Eu não conheço lugar nenhum. Eu trabalhei 35 anos nos Estados Unidos, nunca tive uma classificação. Né? O meu aluno terminava com fazer o doutorado comigo, o pós-doc, ele estava no mesmo pé de igualdade comigo. Se ele tivesse uma ideia aí boa, ele tinha a mesma chance que eu tinha de conseguir dinheiro. A gente aqui no Brasil está muito preocupado nessa miudeza do negócio. Na filigrana, como meu pai falava. É no cartório. O Brasil é um cartório. É isso. Tudo no Brasil é no cartório. Então você ganha um financiamento. É que eu acho que a gente teve um processo estrutural, social mesmo, de sair de uma sociedade hierarquizada segundo títulos, né? Ou seja, segundo suas posses, segundo a sua nobreza, e a gente foi aderir a essa ideia de Estado impessoal, do Império das Leis e afins, numa transição muito simbiótica com essa noção de uma aristocracia já meio decadente já. Então, meio que a forma como foi a transição dos barões do café para o bacharelismo foi justamente aí. Os barões do café se tornaram bacharéis. Então a distinção da elite financeira para o resto do povo estavam justamente, né, no título de doutor, sempre buscar uma forma de se diferenciar do todo. Sempre essa necessidade bem chudra, bem casta baixa, principalmente para alguém que se diz elite, de querer a todo ponto ter que ter um documento, uma oficialização que o diz que ele é superior. E não que prove isso de fato com seus atos, afinal. A elite, que era, nossa, a elite grande desenvolvedora do Brasil era o quê? Quem tinha
roça de café. Grandes bostas, entendeu? Porque não era um grande barão de Mauá. Este sim, porra, um cara de respeito, que faz ferrovia, que traz luz a gás, desenvolve o país com indústria. Não. É o cara lá, o cara que tem uma roça. É isso que ele faz muito foda, entendeu? E não é um negócio, só deixando claro, que não era uma questão como é hoje o agronegócio. Assim, com tecnologia empregada, com... Porra, realmente você vê um processo de uma indústria em torno do agronegócio. É algo altivo hoje. Na virada do século XIX, era só uma elite dinheirista. Apenas isso, ligado com o livre-cambismo. Não tinha qualquer altivez dessas elites. Mas aí eles se formavam no Largo São Francisco para falar, não, então, que agora eu sou doutor. Eu defendo o Estado de Direito, entendeu? Eu não sou como os boçais caipiras do interior que não entendem o meu cosmopolitismo francês. Essa é a raiz dos males do Brasil. Moderno, né? Invariavelmente, não é todo, mas as agências brasileiras estão interessadas na prestação de contas. Se você produziu alguma coisa que, né, você criou... Então nem aí, mas se você preencheu a tabela do Excel... Se a tabela deu certo, cara, acabou. Tá lindo. Isso é que é... Mas não é isso. Claro que você tem que prestar conta. Não, você tem que prestar conta. Mesmo, cara. Mas o problema não é esse. Pra que nós queremos ciência? O que a ciência vai fazer para o Brasil? Quais são as questões fundamentais nacionais que os cientistas brasileiros vão resolver ou cooperar para resolver? Não adianta tirar em todas as direções. Né? Não adianta você querer fazer microchip no Brasil, não dá mais. Já era, pode perder perdemos o bonde. Passou. Eu discordo de certas não, nós vamos conseguir fazer microchip. Vamos nada. Não. Taiwan domina 90% dos microchips do mundo. Os Estados Unidos não conseguem competir com o Taiwan. Mas tem que fazer ou um bagulho que a gente é bom ou um bagulho novo. Nós temos bagulhos Mas tem que fazer um negócio que seja... Tem um estudo... Não tem, né? O quê? Um estudo... Vamos dizer na área do senhor, assim... O senhor conhece um estudo que diz, por exemplo, dentro da área, vamos pegar de neurociência, Sim. O que é importante para o Brasil? Vou dar um exemplo para vocês. Nesse trabalho da Bill Gates, né, eu nunca tinha visto esse gráfico, tá? Eles têm que merecer o crédito porque é a primeira vez que isso é publicado. Eu imaginei comigo, ok, tem 3,4 bilhões de pessoas. Antes de ver o gráfico, eu falei, bom, depois dos 50, 60 anos, né, o gráfico explode, estamos aqui. Não, são 2 picos. 2 picos de prevalência de doença e de morte. Primeiro, dos 0 aos 2 anos. Bum, mega pico. Depois o pico que eu imaginei, depois dos 60 anos, então é uma distribuição com 2 picos, binomial, tá? Dos 0 aos 2 anos, nós estamos pegando todas as doenças congênitas, todas as doenças que podem ser prevenidas por um pré-natal bem feito da mãe, todas as doenças infecciosas, que acontecem comumente no Brasil, né? Zika vírus, toda sorte de coisa, nos primeiros 2 anos. Então, se você tiver um pré-natal nacional de alta qualidade, disseminado por toda a rede hospitalar do SUS, o mesmo padrão que, por exemplo, nós fizemos no nosso campus. Porque isso a gente tem, né? Tem. A gente tem essa capacidade. Não, eu ia falar, nos últimos 14 anos nós fizemos isso na periferia de Natal, é um sucesso absoluto. É de graça, 60 mil consultas por ano, totalmente de graça. A mortalidade materna de gestantes de alto nível despencou. E esse lance de disseminar coisa de medicina, o Brasil sempre, até quando foi a vacina do Covid, o pessoal sempre queria que isso fosse implantado logo no Brasil, porque por conta do SUS a gente nós tínhamos talento humano para ter tido a nossa vacina. Foi um crime a gente não investir de verdade, não de mentirinha. De verdade, porque a indústria da saúde, você me pediu uma indústria, é onde nós temos chance. Nós temos um parque, nós temos mais hospitais que os Estados Unidos, ninguém sabe disso, mas é a verdade. Nós temos um parque universitário, de hospitais universitários, que é um dos maiores do mundo, público, não estou falando privado, né? E nós temos talento na área de biomedicina. Então, se você acopla isso ao SUS, você cria uma indústria de saúde, ou seja, você já tem o mercado é o SUS. Então você traz para cá toda a produção de insumos, como processos... estatais, cara. Isso aqui é o fundo... isso aqui é muito bazar do que ele está dizendo aqui. Muitos insights interessantes que eles estão colocando. Que é, primeiro ponto, a conversa anterior, a dualidade entre a necessidade de uma elite produtivista em detrimento dessa elite de aparências, dinheirista e afins. São esses dois Brasis, o que a gente quer, e infelizmente das elites que estão no poder, que precisam ser alijadas por essa elite produtivista que tem um projeto nacional. E aqui vem o segundo argumento deles que eu acho interessante, que é aliar essa necessidade e essa capacidade que o brasileiro já tem, mesmo mal aproveitada, de inventividade para o desenvolvimento de indústrias internas, mirar em que indústrias nós devemos buscar ser uma referência, já que tem setores que não adianta a gente tentar competir, então tem que ter um certo pragmatismo aí, uma análise de terreno. Só que a grande questão é que existem características sociais muito particulares do brasileiro. Então a gente tem uma necessidade de formação de autoridade, de formação de cidadania, de formação dos sujeitos para aproveitar os indivíduos que compõem a sociedade, que estão morrendo ainda no pré-natal, aproveitar essas crianças, esse povo, para que eles sejam os futuros engenheiros, os futuros técnicos que vão desenvolver o Brasil. Então a gente tem uma carência de formação e uma carência social geral. Só que a gente tem estrutura e uma mentalidade social. Então a gente deveria utilizar justamente essa característica que é muito típica do Brasil, que a gente desenvolveu
no decorrer do século XX, que é da necessidade de um Estado provedor, de um Estado que está presente justamente devido aos flagelos sociais que nós temos historicamente, ou seja, uma profunda desigualdade. Então, o combate à desigualdade seria justamente a presença de um Estado tutelar em sua plenitude. Tutelar tanto na formação cívica, de direcionar como o cidadão brasileiro tem que ser para o nosso desenvolvimento, quanto tutelar no sentido de dar suporte, um Estado social. E o Estado social, ele dialoga com o renascimento da indústria brasileira. É o que ele está falando aqui, compras públicas. A gente vai ter uma indústria farmacêutica. Qual que é o maior comprador dessas indústrias farmacêuticas? O próprio SUS. O Estado, as compras de Estado são um grande fomentador de indústria. É ali que é o mote inicial para o desenvolvimento de qualquer indústria de tecnologia agregada que vai se desenvolver. As compras estatais são peça fundamental desse processo. Dias necessárias para suprir o SUS, que tem uma clientela de 200 milhões de pessoas. Rapidamente está disseminado. Rapidamente, né? Não, você tem uma indústria que já começa com cliente. Quem tem esse luxo? Concorda? Então, essa é uma área, por exemplo, e a área que eu acredito piamente, porque eu conheço ela, essa área de neurotecnologia, nós temos os 2 picos aqui, 0 a 2, 60 para cima. Se você consegue fazer o pré-natal decente a nível nacional, você elimina aquele pico esse pico. Você vai ter muito mais crianças que podem ter todo o seu potencial humano, intelectual pleno, porque não vão ter meningite, não vão ter zika, não vão ter todos os... Estão vivos. Estão vivos, mas vai acabar diminuindo esse pico que vai frente. E aí, também, né? exatamente, você influencia a saúde pública da população para tentar amainar esse pico do outro extremo. Só que aqui, você deploy todas as novas tecnologias, novos processos de tratamento não farmacológicos, você põe nesse grupo aqui. Entendeu? Então, o que você faz? Para quem gosta da palavra produtividade, eu não gosto, mas você aumenta a capacidade dos seres humanos expressarem plenamente o seu potencial produtivo, além de serem mais felizes, porque você vai ter uma população mais saudável, você vai ter crianças que não vão ter morbidades pro resto da vida, mães que não vão morrer de infecção, né? Então, a indústria da saúde, para mim, era um foco. Teria que ser um foco claro, porque nós temos todos os componentes, né? Só que, por exemplo, o Brasil entrar na indústria bélica, como nós vamos competir? Quem vai competir com os Estados Unidos, Rússia, China? Não tem a menor condição. Não, mas eu falo, indústria de foguete, não precisa, cara. Já passou isso aí, passou. Lá, há 20 anos, a gente tava na vanguarda. Hoje esquece, cara. Eu falo esquece, é porque esquece, cara. Não se apegue nisso não, galera. Eu acho que, por exemplo... Aqui eu confesso, talvez seja um pouco sentimentalismo, mas eu discordo bastante. A gente teria outros competidores diferentes dos anos 80 e 90, né? Talvez a gente tenha aí o Irã despontando essa área, mesmo em partes da Coreia do Norte, mas eu acho que a gente ainda tem uma certa vanguarda, mesmo em comparação com a indústria assim, militar chinesa. E a gente tem esse mercado justamente do terceiro mundo. Eu acho que a gente tem muito mais capacidade de dominar ele do que estes outros adversários nossos. Então, não diria que esquece não, cara. A Embraer responde, eu acho que sozinha, se eu não me engano, eu tenho que conferir, mas por 4,9% do PIB brasileiro. Exportação de avião, é significativo, uma empresa, né? Mas você tem 100 Embraers em outras áreas, não avião. Você diversifica, porque olha o que está acontecendo no Pantanal hoje. Nós estamos sentados aqui, 80% do Pantanal está queimando. Está queimando hoje, Hoje, está manchete de todos os jornais no Brasil. Ontem foi, né? O Richard até postou lá, não sei se você viu. Vi. Não é Amazônia mais. O Cerrado já foi, ou praticamente já foi. Nós estamos destruindo os ambientes ecológicos mais naturais do Brasil, Caatinga, Cerrado e Pantanal. Né? Enquanto todo mundo fala da Amazônia, que tem que falar, mas e o resto? O resto está sendo queimado, porque nós viramos uma grande fazenda. Nada contra produzir comida para o mundo. Só que o que a China está fazendo nesse instante? Testando outras formas de produção agrícola na África. Daqui a pouco vai ter a soja do Quênia. E aí? A menor dependência financeira do agro daria tanto um melhor aporte para o balanceio das elites internas econômicas, isso é, não chancela tanto poder político às elites agrárias, o que a longo prazo pode ser algo perigoso, você depender unicamente de um setor da economia, muito característico pelo latifúndio. Eu considero uma questão de Estado muito perigosa. E mais, não é o máximo do valor agregado que vai conseguir entregar os mercados, os trabalhos de maior rentabilidade e uso de capital humano. Na verdade, a tendência do agro é muito amparar a indústria agro em torno dela, mas assim, ela não vai precisar de tantos braços assim. E aí a gente vai sustentar os empregos urbanos como? Serviços? A gente vai ficar criando motobeta até quando? Tá entendendo? Aí nós vendemos o quê pra eles? Se a gente viver nessa pira que a gente tá, aí a gente corre risco mesmo disso. É muito mais perto ir pro Quênia, concorda? O naviozinho é muito mais perto de chegar no Quênia e eles vão ter o domínio da produção lá. É deles, né? É deles, não vai ser daqui, né? Então, o problema é que a gente
não pensa nesse... Né? Como você falou, o Sérgio falou, a China pensou 50 anos na frente. É isso aí. Eles vieram aqui em 1980, eu sempre conto essa história, o professor Beluso me contou, vieram aqui no estado de São Paulo para ver por que o Brasil tinha se industrializado tão rápido nos anos 60 e 70. Vieram entender o que estava acontecendo, anotando tudo e tal, só que eles fizeram um projeto de 50 anos. Projeto de longo prazo, né? É um projeto de longo prazo, né? É por isso que eu falo, tem que ter um projeto tem que ser um negócio de Estado, né? Sim, tem é uma política de Estado. Não pode ser de governo. Não, é uma porque de política governo de a gente anda de lado, cara. Porque daqui 4 anos, assume o outro, fala, cara, eu não vou dar continuidade, não tenho único olhar vocês não. Agora sou eu aqui. Mas Cara, olha só, é geral, cara. Não é um delírio do canal O Saquarema. Mesmo pessoas que não são da nossa bolha, é perceptivo, é geral, a falência da Sexta República. A falta de perspectiva que ela traz ao Brasil. Como esse regime que foi imposto, mesmo antes de 88, essas características são exógenas ao Brasil. A gente não tem que ter esse regime de representação, esse regime de instituições. O iluminismo não foi feito para o Brasil. O Brasil tem que ser pensado por brasileiros e para brasileiros. Então aí volta, agora eu acho que é a década, e daqui até 2040, provavelmente, se a gente quiser realmente solucionar os problemas do Brasil, é restaurar a verdadeira sociologia brasileira. Primeiro compreender o que é o povo brasileiro e os nossos flagelos, para então começar a ver as propostas de mudança e de superação desses problemas. E não vai ser com um sociólogozinho desconstrutivista do elo-delo. Ele não está preocupado com a sociedade brasileira, ele está preocupado em incorporar os problemas nacionais em uma cartilha ideológica internacional. Não vai ser com quem que diz que basta diminuir o Estado, irmão. Não vai ser essa. Não vai ser a filosofia coach que vai resolver esses problemas. É justamente um estudo das raízes da brasilidade. Sem isso, não tem como desenvolver um Estado que responda positivamente às nossas características sociais. Aqui, canto a bola para você que acaba de conhecer o canal. Temos algumas aulas aqui no canal sobre nacionalismo brasileiro e sobre o pensamento autoritário brasileiro. São duas correntes que são quase híbridas, né? São quase juntas, são quase irmãs, siameses, que elas vieram justamente desses estudos. Mas são correntes ainda não concluídas. É nosso dever geracional dar seguimento a esse processo de construção histórica do Brasil para que a gente possa buscar um projeto nacional. Pois bem, todo esse conceito já foi iniciado, já foi elaborado, mas ainda é nosso dever dar continuidade a ele. Aí depois muda, aí vem você. Fala, eu não vou dar continuidade no que você fez não, cara. Aí pronto, cara. Patina, muito do que foi feito do ponto de vista científico no Brasil foi construir castelo de areia à beira-mar. Você constrói o castelo, ele fica maravilhoso, no dia seguinte a maré sobe, vem água, some. Entendeu? Então, esse é o nosso grande dilema. Mas aí não tem, né? Isso não tem. Você tem esperança? Eu sempre tenho esperança, porque eu sou palmeirense. Tem, né? Você confia na humanidade, né? Qual que é o seu grau de... Eu tô vendo, tá aí, ó. Tá aí, é. Eu sempre tenho esperança que eu sou palmeirense. Eu tô mais pra chinesa lá, viu? Qual chinesa? A chinesa da série. Entendeu? Eu aperto lá o botão. Aquele momento do livro, eu juro. Você não aperta ou não o botão? Se tivesse que apertar o botão naquele momento? Não, eu não apertava o botão. Não? Se o cara me mandou uma mensagem dizendo pra mim, tem um cara muito ruim aqui. Eu não apertava também, não. Não apertava, não? Não, eu não apertava. Então vocês acreditam na humanidade, eu não apertava, não. Que lindo, ó. Aí você que tá assistindo. Fora derrotismo, muito bom. O carinha ali foi maneiro. Nicoleles, salvo engano é o nome dele. Muito interessante o corte. Eu esperava realmente gordão, foguetes entrando pro Prona. Seja bem-vindo, camarada. Enfim, gente. Muito bom o corte. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Falou.